Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Vocês viram? Tinha um rapaz aqui, parecidíssimo. Parecidíssimo comigo. Multiuso. Aqui a gente cobra o escanteio e cabeceia, né? É isso aí. Amém? Boa noite. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Felizes com Jesus? Amém? Então diga assim: eu estou feliz com meu Jesus. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, que coisa boa, né? Amém. Queridos, que bom que você está aqui, que bom que nós podemos nos expor mais uma vez, né, a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus na nossa vida, né? A palavra de Deus que tem poder de transformar o meu coração, o teu coração, as nossas vidas. Que bom que nós estamos aqui para ouvir mais uma vez acerca da mensagem de Deus para as nossas vidas. Queridos, o que eu gostaria de compartilhar com você essa noite tem como tema, o título da mensagem para nós essa noite é assim, mude seus pensamentos, melhore a sua vida. Amém? Bem gostoso, né? Mude os seus pensamentos, melhore a sua vida. Aleluia! E o texto base, queridos, para essa ministração, nós já lemos ele na outra oportunidade, mas eu quero compartilhar ele novamente com você, que é Provérbios 4, 23, também naquela versão, né, da NTLH, que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aleluia. Amém, queridos? Então, olha só o tema para nós, né? Está dentro daquilo que a gente tem conversado nos últimos dias, né? A respeito do coração, a respeito da nossa mente, daquilo que está no nosso coração, daquilo que nós temos armazenado, guardado, né, no nosso coração. Lembrando, né, para você pegar o contexto, é que nós somos espírito, alma e corpo. E quando a Bíblia está falando aqui dos pensamentos, os pensamentos estão na nossa alma, né? Os pensamentos estão na nossa mente, vontade e emoções. Aqui a alma é a sede dos nossos pensamentos. E é muito interessante, né, queridos, que o Provérbios aqui está dizendo que nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. O que está na tua cabeça? Né? O que está passando aí uma brincadeira com você, né? O que está passando aí nessa cacholinha? O que é que você tem pensado nos últimos dias? Como está o teu coração, né? Como estão os teus pensamentos? Como que nós temos dirigido a nossa vida, né? Como que nós temos gerido os nossos pensamentos? O que está passando na tua cabeça? Como você está lidando com as demandas do dia a dia? Como você está enxergando as coisas? Como você está vendo o mundo à sua volta? E o Senhor, Ele está dizendo para nós que nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. Cuide com o que você está pensando, cuide com o que está no teu coração, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Amém? O primeiro ponto, queridos, diz assim: a inclinação, você que está anotando, né? A inclinação do homem. Aliás, a inclinação, me perdoe, queridos, aqui, a natural inclinação do homem. A natural inclinação do homem. Você poderia acrescentar dizendo, né? A natural, a inclinação do homem, a propensão do homem para o erro, né? Para o pecado. Você vai perceber, olha só o que diz Gênesis. Vamos lá no início de tudo, né? Lá em Gênesis diz assim, Gênesis 6, 5. A Bíblia fala para nós o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha só, a Bíblia está dizendo para nós, a palavra de Deus está ressaltando a nós, né, reforçando a nós nessa noite, de que uma certa vez Deus olhou para a terra, né, olhou para a humanidade, e Ele chegou à conclusão, lá para o homem antediluviano, né, lá no período antediluviano, Ele olha para aquela humanidade e percebe que a inclinação do seu coração era tão somente para o mal. E aí então você sabe da história, né, do dilúvio, que veio o dilúvio sobre a terra e varreu, né, e inundou as pessoas, e aquele mundo antediluviano ficou para trás, e apenas ali 8 pessoas, né, a família de Noé se salvou.
Amém? Ele dizia, então, que a Bíblia diz, então, que o coração deles, né, tinha uma inclinação, uma propensão para o mal. Os pensamentos daqueles homens, né, era tão somente para fazer o mal. E, queridos, é muito interessante a gente observar isso, que antes disso, né, antes dessa inclinação, o homem ele estava em estado perfeito lá no paraíso, lá no jardim, no Éden. A Bíblia diz que Deus fez aquele lugar e Deus colocou o homem lá, Adão e Eva, e sabia que Adão e Eva, eles não tinham nenhum problema de pensamento. Adão e Eva, eles não tinham isso que eu e você passamos, né? Adão e Eva não tinham, eles não sofriam de medo, eles não sofriam com seus pensamentos, de coisas erradas no seu pensamento. Eles eram perfeitos. Eles tinham um relacionamento com o Pai, eles tinham um relacionamento com Deus, e eles eram perfeitos, eles não tinham mancha, os seus pensamentos eram bons, eles não tinham malícia. Eles não tinham nenhum problema, né, de estar pensando algo errado a respeito de alguém. Você já notou que nós, né, às vezes estamos conversando com alguém e basta uma palavra, basta uma impressão, a gente já começa a pensar mal da pessoa. Já vem pensamentos ruins, pensamentos acerca da pessoa, essa pessoa é assim, essa pessoa é desse jeito, não gostei muito do fulano. Por causa de qualquer coisa, de qualquer impressão, o nosso coração às vezes começa a pensar errado acerca dos outros, acerca de mim mesmo, né, acerca de nós mesmos. Mas isso não era lá no jardim, no Éden. Não estava lá. Esse tipo de sentimento não fazia parte da humanidade, não estava na vida de Adão e Eva. Eles eram perfeitos e eles viviam em comunhão perfeita com o Pai, com o Criador. Mas depois do engano, depois que Adão e Eva foram enganados por Satanás, enganados pela serpente, o pecado entrou na humanidade. E note que coisa interessante, né? Que a primeira coisa que Adão falou para Deus, depois que ele caiu, depois que ele errou, ele disse: eu tive medo, por isso eu me escondi. O homem começou a sentir medo, sentir culpa, ele começou a sentir remorso, ele começou a sentir raiva. Você vai ver ali, né, durante todo o processo ali, depois de Adão e Eva serem expulsos do paraíso, os filhos que eles tiveram, né, o irmão matou o outro irmão por causa de inveja, por causa de que o seu coração era um coração que estava com raiva, coração invejoso, enganoso. E você percebe então que toda a inclinação do homem, assim como diz Gênesis ali, a inclinação do homem, a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre mal. Depois da queda de Adão e Eva, toda a humanidade herdou esse tipo de situação. Herdamos esse comportamento, né? Os estudiosos dizem que quando Adão e Eva experimentaram, eles desobedeceram a Deus, eles experimentaram daquele fruto, daquela árvore, os olhos da sua alma se abriram. E eles começaram a enxergar agora as coisas tortas. Até então eles olhavam um para o outro e eles não sentiam vergonha, não sentiam medo, eles não percebiam que estavam nus. E a partir do momento que eles desobedeceram, eles começaram a perceber essas coisas. A inveja se instalou no coração do homem. A lascívia, os pensamentos ruins, impuros, começou a se alojar no coração do homem. E isso foi, queridos, e até os dias de hoje. Inclusive a Bíblia diz, né, o próprio Deus fala lá para um dos filhos de Adão e Eva, fala para Caim. Caim estava irado com Deus, estava bravo, e Deus falou para ele assim: o pecado está à porta, cabe a você dominar sobre ele. Quando nós temos esse tema, como esse tema de hoje, né, mude os seus pensamentos e melhore a sua vida, o que Deus está dizendo para nós é: você pode escolher. Você tem uma escolha, você pode escolher colocar coisas boas na tua cabeça. O pecado, ele está à porta, mas cabe a eu e você dominar sobre ele. Amém? Você pode pensar errado a respeito de uma pessoa, você pode até estar pensando errado a respeito de você mesmo, estar enganado a respeito de você mesmo, mas a Bíblia diz que eu e você nós podemos fechar a porta para esse tipo de pensamento. Ainda que seja uma inclinação natural que eu e você herdamos da queda de Adão, mas em Cristo Jesus, eu e você podemos reverter esse quadro. Amém? Nós podemos reverter esse quadro. E talvez, queridos, o caos da nossa vida, né? O caos da nossa vida, talvez esse problema que você está passando, toda essa situação da tua vida, ela está se dando,
Ela está acontecendo por causa dos pensamentos errados na sua cabeça. Nós precisamos nos livrar do caos da nossa mente, para que nós possamos experimentar o novo de Deus. Amém? Nós temos a nossa aulinha, né, de integração, que fala sobre mente renovada. E infelizmente, ou felizmente, a gente não consegue fugir muito dessas conversas, né? Nós precisamos renovar a nossa mente, ou seja, nós precisamos mudar os nossos pensamentos para que nós possamos experimentar coisas boas da parte de Deus. Deus não tem uma vida de fracasso e de derrota para nós. Você entende isso? Deus não tem. Deus não tem uma vida de derrota e de fracasso para nós. Em todas as áreas da nossa vida nós podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós precisamos ter uma mente diferente. Nós precisamos colocar no nosso coração que nós somos filhos de Deus e que nós precisamos organizar os nossos pensamentos. Não podemos aceitar sentimento de derrota, de fracasso. Não podemos aceitar isso. O nosso Pai Celestial não nos fez para sofrer. Amém? Você recebe isso no teu coração? Ele não fez eu e você para ficar pensando mal a respeito de você mesmo. Essa minha vida, olha o jeito que eu sou. Eu não vou dar nada na vida mesmo. Isso está destinado para mim, eu vou sempre sofrer assim. Não. O nosso Pai Celestial não nos fez para ter esse tipo de comportamento, para ter esse tipo de pensamento. E saiba que os pensamentos nos levam a ter comportamentos. Por isso a Bíblia diz, né, cuide com o que você pensa. Porque os seus pensamentos dirigem toda a sua vida. Ninguém sai daqui, queridos, para ir para a tua casa você tem que mentalizar. Amém? Você diz, eu vou para casa. Você pensa e você executa, eu vou para casa. O irmão disse aqui na abertura, né? Que bom que você decidiu estar aqui. Você pensou em vir à igreja e você veio. Você só veio porque você pensou, porque você mentalizou, porque você colocou no teu coração que eu viria na igreja hoje. Eu vou na igreja hoje, eu vou me encontrar com os meus irmãos, vou me encontrar com o meu Pai Celestial. Eu vou na casa de Deus, e você veio. O teu pensamento gera um comportamento, gera uma ação. Agora pense, eu coloco na minha mente pensamentos de derrota, pensamentos de falência. Se eu alimento isso no meu coração, como é que eu vou sair dessa situação? Quantas pessoas, né, em seus relacionamentos, que dizem, olha, eu acho que realmente não vai dar nada na minha vida, eu não acerto um relacionamento. Eu não me dou bem com a minha família, não me dou bem com os meus amigos, eu não me dou bem com ninguém. Isso é uma mentira, é um engano do diabo. Está enganando você. O Pai Celestial nos fez para sermos seres relacionais, para você ter comunhão com a tua família, para você ter comunhão com os teus amigos, comunhão com os teus irmãos, para você se dar bem com as pessoas, para você encontrar, né, você mulher, encontrar uma pessoa, um marido decente, para você, marido, né, para você, homem, encontrar uma esposa, uma mulher de Deus, uma mulher decente. Isso está disponível para você. Deus não te fez para ficar sozinho. Deus não te fez para ter problema, né, problema de relacionamento. São mentiras, enganos do diabo na nossa mente. É na nossa mente que ele trabalha. É na nossa mente. E o mais interessante, queridos, disso tudo, e o mais problemático disso tudo, é que o diabo, Satanás, o príncipe deste mundo, ele fala na primeira pessoa. Isso que é mais terrível. Porque ele fala assim, como se o Ney dissesse assim, o Ney pensa assim, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Realmente esse ano está perdido para mim. Realmente não tenho condições de reverter esse quadro. O diabo fala na primeira pessoa, você acha que é você mesmo. Eu acho que sou eu mesmo que estou pensando desse jeito. Mas são setas, são ardis do reino das trevas para deturpar os nossos pensamentos e tornar a nossa mente uma mente que não é frutífera para as coisas de Deus. E nós sofremos. Sofremos em todas as áreas da nossa vida por causa dos nossos pensamentos. Precisamos melhorar os nossos pensamentos. Amém? Diga assim comigo. Eu preciso mudar os meus pensamentos. E eu vou melhorar a minha vida. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! E olha só o que Isaías diz. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Note, queridos, que a partir daí, né, ou seja, a partir da queda de Adão e Eva, começou a existir um distanciamento entre a vontade de Deus, entre o querer de Deus e aquilo que o homem escolheu para si. Amém? Dá para entender assim? Começou a haver um distanciamento. Olha aqui, muitos anos depois, né, Deus está falando para Isaías, está usando essa palavra dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A mente passou a ter o controle sobre o homem. Existe uma distância grande entre o que eu desejo e o que Deus deseja. Existe uma distância, um distanciamento do que é o desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida, e entre o que nós mesmos escolhemos fazer. Você já percebeu isso? Paulo diz isso, né? Ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, isso eu faço. É uma luta muito grande dentro de nós, queridos, nos nossos pensamentos, no nosso coração, na nossa alma, para fazer o que é certo. Existe uma luta muito grande para que eu e você possamos escolher aquilo que agrada a Deus. E eu não estou nem falando, queridos, de uma vida de santidade ou uma vida de pecado. Eu estou dizendo o seguinte, que é difícil para nós tomar uma boa decisão sem a influência do Espírito Santo ou da palavra de Deus. Por nós mesmos, nós sempre vamos tender a escolher o errado. Você e eu somos livres para tomar escolhas, amém? A Bíblia diz que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém fazer. E aí é que está o negócio, que muitas vezes nós escolhemos fazer outras coisas em detrimento daquilo que verdadeiramente nós deveríamos de fazer para o nosso Deus. Tomamos decisões que são contrárias ao que Deus tem para nós. Isso pode ser no nosso trabalho, pode ser na condução da nossa vida. Muitas vezes nós escolhemos fazer aquilo que queremos. Eu não vou na igreja hoje. Não, hoje eu não vou na igreja. Eu não vou lá na casa do meu amigo. Eu não vou lá. Eu não vou ler a Bíblia hoje. Não vou ler a Bíblia hoje. Agora talvez eu vou ler a Bíblia. Nós estamos em constante conflito entre escolher o certo. Só que a nossa alma, a tendência dela é sempre escolher o que é confortável para ela. Talvez seria mais confortável, não existe nada errado com isso, né? Mas talvez mais confortável para nós seríamos estar em algum lugar no feriadão. Agora você imagina o seguinte, né? Se todos nós resolvêssemos tirar o feriadão hoje. Imagina, pastor. Se todos nós resolvêssemos tirar um feriadão agora, nesse final de semana. Então nem tudo me convém. Tudo me é lícito? Mas nem tudo me convém. E tomar essa decisão, queridos, muitas vezes nós tomamos a decisão baseada naquilo que nós queremos. Eu não estou falando de você fazer uma coisa errada ou certa, mas que nós tomamos decisões baseadas na nossa vontade. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer o que é correto, de tomar a decisão mais acertada. Se perguntar talvez para mim, né? Durante a semana, né? Qual é o dia que é mais difícil você tomar a decisão? Para você fazer alguma coisa. Mas segunda-feira eu tenho grupo familiar. Terça-feira eu tenho um futebolzinho, gosto de jogar uma bolinha. Na quarta-feira temos integração. E se de repente alguém dizer assim, mas eu precisava que você desmarcasse uma dessas coisas, para a gente sentar e conversar. Talvez a minha carne ia dizer bem facilmente, eu vou colocar alguém para fazer a integração no meu lugar. Nós temos essa tendência. A tendência de escolher não a melhor parte, né? A Bíblia diz que Maria, lá naquela história de Marta e Maria, diz que a Maria escolheu a melhor parte. E muitas vezes nós temos dificuldade de escolher a melhor parte, por causa dos nossos pensamentos, do que está armazenado no nosso pensamento, por causa da queda de Adão. Houve um distanciamento entre o que Deus deseja, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para o homem, e aquilo que o homem deseja fazer, o seu ego, o seu ser deseja fazer. Amém? Vamos adiante? Segundo ponto. Você pode mudar seus pensamentos. Amém? Glória a Deus. Diga assim, eu posso mudar os meus pensamentos. Mais uma vez, eu posso mudar os meus pensamentos. Queridos, eu não quero ser chato, mas agora eu quero que você fale o seguinte, Diga assim,
Deus espera que eu mude os meus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Deus espera, amados, espera que eu e você tomemos essa decisão de mudar os nossos pensamentos. Como eu disse para você, na nossa lição de integração, nós temos como base aquele texto lá de Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, não se conforme com este mundo, né? Não se conforme, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixem-se transformar, transforme a sua mente, né? Transformem-se através da transformação da mente. Nós precisamos transformar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos. E tem uma outra palavra que diz o seguinte, Efésios 4,17 diz assim, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Interessante, né? Aqui o escritor está dizendo o seguinte, está falando lá para uma comunidade, para os irmãos, assim como o Senhor está falando conosco essa noite. Imagine, pense que a palavra de Deus está dizendo para você, para eu e você. Ele diz assim, ó, não vivam mais como os gentios. Você sabe, amados, o que é um gentio? O que Paulo estava dizendo aqui? Aqui, queridos, é o seguinte, o gentio é aquela pessoa que não recebeu Jesus ainda. Aquela pessoa que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquela pessoa que não tem a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Aquela pessoa que ainda não tem a palavra de Deus como um tutor da sua vida, como aquilo que conduz, que ajuda a tomar decisões, aquilo que rege o nosso coração. Isso é um gentio. Então, quando a Bíblia fala lá naquele versículo que eu falei anteriormente, a respeito da renovação da mente, ele está dizendo o seguinte, que existe um curso natural da humanidade. O homem sem Deus, ele pensa de um jeito. Mas a Bíblia está dizendo para nós o seguinte, mude a sua maneira de pensar. E Paulo diz assim, eu insisto com você, eu insisto, não vivam como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Não vivam como eles. Existe, queridos, existe uma coisa muito, muito importante. Eu preciso ler mais um versículo com você, para embasar esse ponto. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia! A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. E ela é capaz, ela é apta para separar, fazer separação de alma, entre alma e espírito. Lembra que nós conversamos aqui? Nós somos espírito, alma e corpo. A palavra de Deus, ela é capaz, ela é eficiente, ela é eficaz para fazer separação do que é alma, do que é espírito. E se Deus, Ele espera isso de nós, Ele espera que nós venhamos mudar os nossos pensamentos, a Bíblia está dizendo que existe um caminho para isso acontecer. E qual é o caminho? É a palavra de Deus. A ferramenta que Deus deixou para eu e você mudarmos a nossa maneira de pensar e, consequentemente, mudar a nossa vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é capaz, ela pode, ela transforma os nossos pensamentos. Ela faz separação entre espírito e alma. Como eu disse, naturalmente nós temos a tendência de escolher as coisas da alma, as coisas da carne. Mas Deus espera que a gente escolha as coisas do Espírito, amém? Deus espera que você escolha as coisas do Espírito. E quando nós falamos, querido, em escolher as coisas espirituais, eu não estou dizendo que você tem que vir para a igreja todo dia. Eu não estou dizendo que você tem que ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, o dia inteiro orando e enclausurado lá num quarto, ou talvez numa montanha sozinho e viver lá isolado, só lendo Bíblia, orando. Não. Está dizendo que escolher as coisas do Espírito é a nossa vida, a nossa condução, a condução da nossa vida ser uma vida que agrade a Deus. A condução da nossa vida nos levar ao cumprir o propósito que Deus tem para nós. Isso é optar pelas coisas do Espírito. E a palavra de Deus, ela é capaz de fazer isso. Eu queria que você anotasse uma coisa.
Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? E você tem o Espírito Santo em você. Quando você recebeu Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a morar no teu espírito. Não mora na tua alma, ele mora no teu espírito. O Espírito Santo habita no nosso espírito. E a Bíblia diz que a palavra de Deus faz separação entre espírito e alma. A nossa mente, queridos, anote isso. A nossa mente é um servo, tanto para a carne quanto para o espírito. Amém? A nossa mente, nosso coração, né, nossa alma, mente, vontade, emoções, ela é um servo, tanto para o espírito do homem, quanto para a carne. A pergunta para nós é o seguinte: o que é que nós temos alimentado mais? Quem está sendo alimentado mais? A nossa alma ou o nosso espírito? Quando o nosso espírito está constantemente em comunhão com o Espírito Santo, nossa mente estará sob a influência da palavra de Deus. Amém? Quando o nosso espírito, o espírito do homem, está em constante comunhão com o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso espírito, lembra, né? A alma é mente, vontade, emoções. O espírito, meu pastor me ajuda. O espírito é comunhão, revelação e intuição. Comunhão, revelação e intuição. O meu espírito, o espírito do homem, o teu espírito, ele tem comunhão com o Pai. Através do Espírito Santo de Deus, ele tem comunhão com o Pai. O teu espírito, através do Espírito Santo de Deus, ele tem revelação da palavra de Deus. Amém? Esse é o caminho para mudar os nossos pensamentos. Deus espera que eu e você mudemos os nossos pensamentos. E o caminho é: eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo. Estando em comunhão com o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus passa a influenciar a minha vida. Amém? Quando nós enchemos a nossa mente, quando nós abastecemos a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, tendo nós comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus para as nossas vidas? Na sua palavra. Tudo que eu e você precisamos saber está na palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos para viver aqui nessa terra está na palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, a palavra de Deus passa a fluir na nossa vida. E a palavra de Deus transforma os nossos pensamentos. Queridos, nós precisamos entender o seguinte, que existe, né? Até o pessoal aí, como é que chama? O pessoal que lida com a né? Neurologista, mas tem uma outra palavra ainda, mas enfim, neurociência, né? Esse pessoal diz, né, que existem padrões de pensamento, estruturas que nos levam, que são alimentadas, né, durante toda a vida. Durante toda a vida você pensa assim, você foi levado a pensar dessa forma, a pensar desse jeito. É assim que eu entendo a vida, é assim que eu entendo o mundo, é assim que eu entendo o relacionamento, é assim que eu entendo como eu sou um profissional. A gente vai acumulando ao decorrer da nossa vida um padrão, um estilo de pensamento, um padrão de pensamento. Só que agora a Bíblia diz para nós que nós temos que mudar. Se existe algo errado em nossa vida e não está dando certo, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo viver o que Deus tem para eu viver, eu preciso mudar o padrão. A palavra de Deus é capaz de construir um novo padrão de comportamento, um novo padrão de pensamento e, consequentemente, um novo padrão de comportamento. Amém? A palavra de Deus, ela transforma a nossa mente, transforma a nossa maneira de pensar. Agora nós temos um outro padrão. E é interessante, né? Eu escutei um pastor dizer o seguinte, que imagine, né, que esse aqui é um desenho, né? Aqui minha mão, sei lá. Imagine que esse aqui é um desenho, é onde os meus pensamentos, o meu pensamento é a respeito de dinheiro, né? Ele está aqui dentro. Essa estrutura física aqui, está assim, é dinheiro. É assim que eu entendo as questões financeiras na minha vida. Eu entendo conforme esse padrão, é um desenho na minha mente. Agora a Bíblia diz o seguinte: Deus pensa diferente de dinheiro. Talvez eu, naturalmente, pense o seguinte: quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Talvez eu possa pensar assim.
Mas a Bíblia diz que o generoso, a alma generosa é que prospera. O irmão ministrou aqui que aquele que semeia, né, a semente, aquele que semeia em abundância colhe. Mas quem semeia não retém. Não é verdade? Quem semeia não retém, quem semeia lança. É um outro padrão, é um outro desenho. Agora, os meus pensamentos a respeito de dinheiro, a respeito de finanças, agora os nossos pensamentos a respeito de relacionamento, a respeito de condução da vida, ela passa por uma outra forma. Por isso que a Bíblia diz, não se conforme, não se amoldem. É uma forma, o mundo tem uma forma, o mundo tem uma maneira de pensar e, consequentemente, tem uma maneira de agir, tem uma conduta. Mas a palavra de Deus, ela transforma a nossa mente e ela nos conduz para uma outra forma de vida. Agora você não negocia mais daquele jeitão do mundo. Agora você não trata mais os relacionamentos como você tratava quando você estava no mundo. O que a palavra disse para nós? Não sejam como os gentios. Não seja como as pessoas lá fora. Elas ainda não têm a mente transformada. Então não pense como elas. Ah, mas todo mundo pensa assim, pastor. Não, mas você não é todo mundo. Lembra que a tua mãe disse, né? Quando você ia fazer bagunça lá com os amiguinhos lá, mas todo mundo está indo, mãe. Não, mas você não é todo mundo. O Senhor diz para você essa noite, você não é todo mundo. Você é lavado no sangue de Cristo Jesus, amém? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é uma bênção, você é filho de Deus. Você tem a mente de Cristo. Aleluia. Queridos, uma outra passagem diz assim, eu quero que você anote isso também, ó. Podemos construir. Lembra que a gente disse o seguinte, né? Você pode mudar seus pensamentos. E aliás, Deus espera que você faça assim, que você mude. Deus espera que você tome essa decisão. E nós podemos construir outro padrão de pensamento. Amém? Nós podemos construir. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia! É dessa forma que Deus deseja que nós encaremos a vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Livre-se do caos da tua mente, queridos. Preencha a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus. Pense nas coisas do alto. Olha só a outra palavra que diz assim, ó. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É um novo padrão de pensamento. E é assim que Deus deseja que você transforme a sua vida, mudando os pensamentos. Terceiro ponto, diz o seguinte: fale o que você quer ver e não o que você está vendo. Amém? Posso repetir? Anota aí no teu coração, anota aí no teu caderninho, no teu tablet, no teu celular, no teu aplicativo. Anote essa frase. Fale o que você quer ver e não o que você está vendo. Amém? Então pense assim, nós aprendemos essa noite, né? Quer dizer, aprendemos não, relembramos, né? Porque isso aqui tudo você já sabe. Mas nós relembramos que o homem caiu e ele ficou incapaz de ter pensamentos bons. Aliás, ele começou a pensar naturalmente nas coisas ruins. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e nos fez uma nova criação. Em Cristo Jesus, amém? Nós somos uma nova criação. Amém? Somos uma nova criação. E Paulo está dizendo para nós, né, na palavra de Deus, olha, não se conforme com este mundo. Não seja igual aos gentios. Mude a sua vida. E a palavra de Deus, ela é capaz, a ação do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, a palavra de Deus revelada no nosso coração é capaz de construir uma nova mentalidade. E agora pense nesse ponto 4, nesse ponto 3. Uma nova mentalidade para fazer com que a gente fale aquilo que a gente quer ver. Não é natural, queridos, para nós falar os problemas? É muito natural. É natural. O tempo está ruim lá fora, né? Aconteceu lá, o sol não está brilhando hoje. A gente diz, meu, que dia ruim, que tempo sem graça. Está chovendo, a gente diz, meu, que tempo ruim. Se essa chuva continuar, não sei como é que eu vou fazer para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro. Os negócios, como é que é?
Como é que eu vou lavar roupa, né? Como é que vai secar a roupa? Não seca a roupa. E a gente dá diagnóstico, né? Nós somos muitas vezes um termômetro, né? Nós acusamos a temperatura apenas. Nós estamos na nossa vida, assim, né? Estáticos, apenas repetindo o que nós estamos vendo, o que está acontecendo. Vivemos de acordo com as circunstâncias. Estou sem dinheiro. Estou com um problema de relacionamento. Meu marido não me entende. Minha esposa não me entende. Os meus filhos, olha esses meus filhos, olha o tipo que são. Os meus filhos eu não sei o que serão deles. Nós apenas fazemos diagnósticos, né? Nós apenas replicamos aquilo que estamos vendo. Mas o padrão de Deus não é esse. E eu quero chamar a atenção de você lá para Gênesis de novo, lá no comecinho de tudo. Gênesis aqui, Gênesis 1, do 1 ao 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Aleluia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é o padrão de Deus. Você acha que Deus olhou para aquele caos e Ele fez um relato? Entre o Pai, o Filho e o Espírito, né? Eles conversaram entre eles lá. Meu Deus, que caos. Olha só, que coisa mais feia. E agora, o que nós vamos fazer com essa imensidão de água? Não tem nada aqui. Não foi isso que Deus disse. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. Deus falou. Deus tirou do bom tesouro do seu coração, lembra daquela palavra? Deus tirou do bom tesouro do seu coração, Ele tirou luz. Ele disse: luz, seja, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz, porque as trevas obedeceram à voz de Deus. E a luz surgiu. E assim, queridos, Deus continuou declarando, Deus continuou falando, e as coisas foram sendo feitas. As coisas foram criadas através da palavra de Deus, através daquilo que saía dos lábios de Deus, da boca de Deus. Disse Deus. E sabe o que Ele quer conosco essa noite? O que nós aprendemos com tudo isso? Lá em 2 Coríntios 4,13 diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque nós cremos, por isso também falamos. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus para a minha vida e para a tua vida é: eu tenho a minha mente transformada, eu tenho meu coração cheio da palavra de Deus, e a minha boca fala do que está cheio o coração, diz a palavra. Amém? A minha boca fala do que há em abundância no meu coração. O bom homem, ele tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Assim como Deus disse: haja luz e houve luz, eu e você precisamos parar de olhar para o problema e declarar o problema, e precisamos dizer mais a solução. O que você precisa? Qual é a necessidade? Qual é a área da tua vida que precisa ser transformada? Declare o que você quer ver, não o que você está vendo. Você está vendo tristeza? Você está vendo desânimo? Então diga assim: eu quero ser feliz, eu quero viver uma vida de alegria. Essa manhã eu vou acordar alegre. Eu não vou acordar triste. É segunda-feira amanhã, mas eu não vou acordar triste, eu vou acordar alegre. Eu quero viver uma vida de alegria, de felicidade, de contentamento. Eu não aceito a tristeza. Eu não aceito a derrota. Eu quero viver uma vida de vitória. Deus tem uma vida de vitória para mim, e eu declaro vitória na minha vida. Deus tem uma vida de vitória para você, em todas as áreas da tua vida. Você precisa declarar. Abra os teus lábios e declare. Aleluia! Libere a palavra.
Você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da palavra de Deus, libere essa palavra. Libere palavra de vida. Libere a palavra de transformação. Não é mais caos. Agora tem luz. E Deus começa a dizer. E as coisas começam a surgir. Use o poder da palavra que está dentro de você e declare o que você quer ver. Amém? Anote isso, queridos. Os pensamentos moldam o nosso interior. A palavra falada, o nosso exterior. Amém? A palavra de Deus no nosso coração, sobre a influência do Espírito Santo, ela molda os nossos pensamentos. Você muda, interiormente você muda. Você começa a enxergar as coisas, agora você começa a enxergar de uma forma diferente. E a partir do momento que você mudou, que você interiormente mudou, que a tua mente se transformou e você começou a enxergar as coisas agora numa ótica divina, na ótica da palavra de Deus, a Bíblia diz que quando nós falamos, há poder na nossa língua. Diz que há poder tanto para a morte quanto para a vida. Mas nós estamos partindo do pressuposto de que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, que eu estou sendo influenciado pela palavra de Deus, logo de mim fluem rios de água viva. De dentro de você, queridos, a palavra de Deus afirma, fluirão rios de água viva. Rios que jorram para a eternidade. Há abundância de vida dentro de você. Amém? Há abundância de vida dentro de você. Ouse falar. Ouse falar, olha o que a Bíblia diz. Crie, por isso falei. O que me leva ao contrário desse versículo também, queridos. Muitas vezes, nós não falamos porque nós não cremos. Mas não é esse o padrão de Deus para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Ele diz o seguinte, crie, por isso falei. Nós temos fé no nosso coração. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra ministrada, dia após dia, domingo após domingo. Toda vez que você se debruça diante da tua Bíblia, da palavra de Deus, toda vez que você pega lá o teu aplicativo da Bíblia e começa a ler, começa a ouvir, a palavra de Deus, ela vai transformando, ela vai moldando. Nós vamos nos enchendo da palavra de Deus. Tenha coragem, amém? Tenha coragem, comece a mudar a tua vida. Comece a mudar o teu entorno, comece a mudar a tua volta, as circunstâncias à tua volta, através da palavra declarada. Não fale bobagem, meu irmão, não fale besteira, declare a palavra de Deus, libere uma palavra de vida, uma palavra de vitória sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre você, sobre a tua saúde. Libere palavras de vida. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Te adoramos, Jesus! Aleluia!